Fala pessoal, beleza? Vamos dar início aí ao nosso curso de informática, tá? Ó, meu nome é André Costa, disciplina informática, é claro. Tá aqui, ó, minha rede social, beleza? Então, deixa eu só marcar aqui, que é de importante pra gente, ó. Meu nome, professor André Costa, tá aqui minha rede social. Precisou de alguma coisa, pode gritar lá que eu tô aí pra te ajudar, beleza? Deixa eu dar só uma passadinha aqui, ó, que é meu Instagram, tá? Só vamos bater um papo aqui rapidinho pra gente desenrolar alguns procedimentos. Primeira coisa, disciplina de informática, uma disciplina extremamente longa, né? Não é tão complexa quanto parece, mas é bem longa, parece que não tem fim. Então, ó, o ideal é você acompanhar o curso questões de teoria e depois fazer um número excessivo de questões. Tá? Informática normalmente acontece isso. Caso você esteja interessado em saber aqui, ó, o prognóstico sobre a minha pessoa, eu estou gravando esse curso no dia 3, estou iniciando no dia 3/12 de 2022. Se você procurar mais ou menos nessa data no meu Instagram, você vai ver que na semana passada, no dia 27/12 de 2022, aconteceu a prova do INSS. Né? 27/12. E lá você vai ver alguns comentários sobre alguns alunos meus que gabaritaram informática do Sebrasp. Beleza? Então, tá aí um pouquinho do meu currículo, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Vamos desenrolar agora o conceito de hardware e software. Beleza? Cara, não tem muito mistério do que é hardware e do que é software. Hardware é simplesmente a parte física. Tudo que você conseguir tocar, tá? Tudo que você conseguir tocar é um hardware. Tudo aquilo que você não consegue tocar, ou seja, ele é intangível, é um software. Beleza? Tá. Como que isso funciona? Vamos lá. A gente precisa fazer uma telecomunicação, né? Uma interface entre os dois elementos. Beleza? Porque o que é o computador? O computador é uma grande calculadora, né? Para começar, o teu computador não entende letra, ele entende 0 e 1. Beleza? Então vamos lá. Computador. O que é um computador? É uma máquina eletrônica que permite processar dados. Processar dados através de quê? Através de cálculos matemáticos, cálculos aritméticos. Beleza? Como assim, professor? Cálculo aritmético. Presta atenção. Existe uma coisa chamada numeração binária, né? Ou base binária. Tá? Vou botar aqui binário. O que é binário? Binário ou é 0 ou é 1. Beleza? Só que como é que a gente vai entender isso? Aqui, ó, é como se estivesse desligado e aqui ligado. Ou seja, aqui tem energia e aqui, ó, não tem energia. Está desenergizado. Beleza? Isso é o sentido aí de binário. Por exemplo, se você estiver me assistindo pelo seu computador, né, eu botei a imagem de um computador aqui, e vamos supor que você digite essa tecla aqui, eu vou marcar uma tecla aqui para você, ó. Essa tecla aqui, beleza? Se você digitar essa tecla aqui, o seu computador, ele entende como 1 byte. 1 byte, ou seja, um conjunto ou um octeto de bits, né? Ou seja, 1 byte tem 8 bits. Belezinha? Então, vamos avançando aí na nossa máquina. Você tá vendo, ó? Essa partezinha aqui toda que você toca, a gente chama de hardware. Agora, o sistema operacional, qualquer aplicativo que você use, a gente chama de
software, tá? Então, hardware e software. Aí o computador é composto por uma série de circuitos integrados. Não vou me alongar nisso aqui, porque, salvo algumas provas bem específicas, esses conceitos quase nem são cobrados, tá? Eles às vezes são pronunciados, mas tecnicamente não são cobrados. Olha só a primeira questão que eu coloquei aqui para a gente entender alguns conceitos. Ó, para a existência de um sistema de informações, sistema de informação, beleza? Eu melhoraria, colocaria um sistema de informações, mas a banca é a banca. Vamos lá. Fazem-se necessários 3 componentes. São eles: hardware, que é a parte física; software, que é a parte lógica; e peopleware. People, do inglês pessoa. Pessoa usando a máquina. Beleza? Vamos ver agora o que ele fala? Ó, pessoa que utiliza o hardware e software, inserindo ou retirando informações. Esse é você, meu filho. Então aqui a gente tem o item 3. Responsável pela organização e metodologia na qual os dados são processados. Processado, processo. O que isso te lembra? Né? Então, item 2. Vamos lá, vamos botar um. Já está aqui na caneta, não tá? Número 2, né? Então a gente já tem 3 e 2, acho que dá pra gente responder. 3 e 1 não cabe. 2 não cabe, 1 não cabe. Gabarito na letra A. Unidade responsável pelo processamento dos dados, ou seja, o equipamento. O equipamento é algo físico. Beleza? Então, é o nosso hardware. Beleza? Aqui, ó, bit é a sigla para binário dígito ou dígito binário, né? Aqui, ó, em português, dígito binário. Beleza? Gente, ó, só para vocês saberem, eu estou usando o Microsoft Edge, tá? O próprio navegador ele já permite que eu consiga fazer algumas funções, inclusive desenhar e rabiscar aqui. Ele lê em voz alta também, tá? Eu sei que a aula não é sobre navegadores, mas estou aproveitando aqui, ó. Essas funcionalidades que estão aqui, ó, tá vendo? São do Edge. Tá vendo que ele diz aqui até o número de página, ó? Ele me dá direito à busca, posso aumentar, diminuir, tá vendo, ó? Girar, posso fazer várias coisas, belezinha? Então, estou no próprio Edge. Ou seja, a menor unidade de informação. Então, grava isso. É a menor unidade de informação que pode ser armazenada. Armazenada. Certo? Os computadores são idealizados para armazenar instruções e múltiplos bits. Tá vendo? Aquilo que a gente já estava conversando. Agora vem algo meio chatinho, porque é basicamente matemática, né? A gente vai ter que lembrar de potência de 2 um pouquinho, rapidinho, bem tranquilo, ó. Lembrando que qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Pô, professor, mas a aula não é de matemática. Só que às vezes a gente vai precisar de algum conceitinho, tá? Então eu preciso que você saiba isso. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aí vamos lá, ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui, ó, 8. Tá? Aqui eu tenho 1024, que é a base padrão da informática. Sabe por quê? Porque é 2 elevado na 10. 1024 é 2 elevado na 10. Agora, fique bem tranquilo que 90% dos casos a gente não vai usar 1024. A gente vai usar sempre o 1000, que a conta fica mais redondinha. Beleza? Mas no meio do caminho eu vou mostrando isso para vocês. Fiquem tranquilos, tá? E a gente vai fazendo com calma. Belezinha? Então vamos, ó. Eu tenho bit, é o Bzinho. Normalmente é um B minúsculo, tá? Nesse material aqui tá até como B maiúsculo, mas é porque as bancas, elas não têm... não, desculpa, aqui tá o byte, tá certo. O bit que é com B minúsculo, tá? Então aqui, ó, tá o byte. Desculpa, eu não vi. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Tem outros? Tem. Mas que eu já vi cair até aqui, ó, até o terabyte. Ok? Por enquanto eu não vi cair além disso não. Então, vamos lá. Um pendrive com capacidade de armazenamento de 1 GB. Então, ó, primeira coisa que você tem que saber, tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, o pendrive, ó, nessa categoria, 1 GB. Consegue armazenar um arquivo de 1,2 tera? Aqui, ó, o tera tá baixo, então tera não pode. Ó, o megabyte. O megabyte está do lado, tá vendo, ó? 600 megabytes. 3 arquivos de 600 megabytes. Presta atenção. 3 vezes 6 dá 18, né? 1800. Então, já vai passar um pouquinho da capacidade. Vamos ver agora. 4 arquivos
Aí, ó, 1, 2, 3. Então, se eu cortar 3, eu estou em byte, não é isso? Cortei 3 zeros, vim para cá, ó. Certo? Cortei 3 zeros, vim para megabyte. Certinho? Cortei 3 zeros, veio para cá. Ele ficou com 3 gigabytes. Passou a capacidade, o cara só tem 1. Então, ó, gabarito B de bola, mas vamos entender. Ele tem 700 kilobytes. Ele está aqui, ó, 700 kilobytes. Se eu dividir por 1000, olha o que aconteceu, ó. Dividir por 1000 é só cortar 3 zeros, gente. Ficou 70 o quê? 70 megabytes. Só que megabyte ainda é menor do que gigabyte, então tem que dividir por 1000 de novo. Agora não tem 3 zeros para cortar, tem só 1. Só que aqui embaixo sobraram 2, então vai ficar assim, ó, tem que ficar 2 casinhas depois da vírgula. Opa, agora sim, ó, esse cara cabe, tá vendo? Esse cara cabe. Eu tenho 2 desse, então vai dar 14. Então gabarito B de bola, ok? Vamos avançando. Na computação, um byte é definido como uma sequência de 8 bits. Lembra que eu falei? Ó, um byte, ó, ele ajuda. Essa questão é boa. Um byte, uma sequência de 8 bits. Ele deu a respostinha aqui pra gente, tá? A teoria. Vamos lá. Nesse sentido, 18 bytes são equivalentes a... Opa, se 18 bytes, ó, 1 byte, ele tem 8 bits, que é o Bzinho, lembra? Se eu quiser 18 bytes, ó, é só fazer uma regrinha de 3, beleza? É X. Se você não gosta de matemática mesmo, só perceba o seguinte, ó. De 1 para virar 18, eu tive que multiplicar para 18. Então eu tenho que pegar o 18, o 8 e multiplicar por 18. Vamos lá, 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. Com 6, que foi 14, 144 bits. Belezinha? Tranquilão? Então, vamos continuar. Vamos avançar, vamos avançar. Ó, questão de número 4. Ele diz pra gente, ó, um funcionário da prefeitura de Guaratuba deseja gravar um pendrive, né? Em um pendrive, o backup. O backup é uma cópia de segurança, tá? Se no seu edital tiver segurança da informação, a gente vai ter que bater em backup, beleza? Que é um sistema de segurança da informação. De um conjunto de arquivos de tamanho, ó, olha o tamanho que ele deu pra gente. Mas olha a unidade que ele deu, byte. Então lembrando que eu tenho byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, não é isso? Terabyte e petabyte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Com base nessa situação hipotética, qual dos dispositivos de armazenamento citados abaixo é capaz de armazenar o backup completo? Aí, ó, gente, a gente já tem que conhecer um pouquinho. O CDR é aquele CDzinho regravável que quase ninguém usa mais, mas ele cabe 650 megabytes, tá? Megabyte. Ó, eu tô em kilobyte. Ou eu tô em byte. Kilobyte, gigabyte. Então, ó, vou voltar. 1, 2, 3, tá aqui. 1, 2, 3. Esse cara tem 2.147, entendeu? Então já passou de 650 megas. Ele tem 2.000. Então esse cara não dá. Pendrive, ó, de 1 gigabyte. Eu tô aqui. Então vou dividir quantas vezes por 1000? 1, 2, 3. Então já fez 1, 2, 3. Opa, ele tem 2 gigas. Então é maior. Também não dá. Vamos ver o DVDR, né? Que também dá pra gente armazenar ali, tá? Ele cabe 8,5 gigabytes. Beleza? Gigabyte. Não é o que ele quer, ó. Aqui, ó. Esse não dá. Aqui dá 2 gigabytes. Então o que a gente tem aqui, ó, é aproximadamente 2,2 gigabytes, tá? Eu já arredondei aqui para 2, tá vendo? Então eu já arredondei para cima pra caramba, mas ele cabe aqui dentro. Então tá aqui o nosso gabarito. Disquete nem se usa mais, né? Ele é bem pequenininho, menor do que um CD. Cartão de memória de 250 megabytes. Aqui onde o cara tá, ó, 250, não vai chegar nem perto.
vai fazer nem cosquinha. A gente já fez a conversão, então a gente já viu que realmente o gabarito é D de dado, né? D de dado não. É DVD. Então é C de casa, beleza? Vamos avançar. Então, hardware é a parte física, eu já havia falado, né? Tá aqui, ó, hardware. Nossa parte física de computador. Tudo aquilo que eu consigo tocar. Não foi o que eu falei para vocês? Então, aqui alguns exemplos. Software é a parte lógica, tá aqui o nosso software. Desculpa, gente. É a parte lógica, aquilo que eu não consigo tocar, ou seja, não é tangível, tá vendo? Eu botei alguns exemplos aqui, ó. O Windows aqui, ó. Eu peguei esse exemplinho na internet, né? Então tem algumas coisas antigas. Isso aqui, se eu não me engano, era o antigo MSN, não tenho muita certeza não. Isso aqui é o Google Chrome. Isso aqui é o Mozilla Thunderbird. Isso aqui é o Avast, que é um antivírus. Isso aqui é um programa cliente de e-mail. Isso aqui é um browser de navegação. Isso aqui é um browser de navegação. É o Mozilla Firefox. Isso aqui é o símbolo do Android, tá vendo? Que é um sistema operacional, uma calculadora, Facebook. Então, ó, são vários tipos de programa. Eu posso ter um programa de planilha eletrônica, que pode ser o Calc ou pode ser o Excel. Eu posso ter um programa editor de texto, que é o Word, tá? Então, a gente vai ter muito tipo de software aí. Tranquilinho? Deixa eu tirar aqui. Vamos soltar a caneta. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Ó, acerca das noções de hardware e software para o ambiente de microinformática, assinale a alternativa incorreta. Fica ligado porque ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Então, ó, hardware corresponde aos componentes físicos. Hardware físico, tá certo? Computador. Ou seja, são as peças e os aparatos eletrônicos que se conectarem, fazendo o equipamento funcionar. Opa, faz sentido. Né? Por exemplo, se você quer conectar o seu computador a uma internet, por exemplo. Vamos fazer um desenho aqui. Tá aqui o seu computadorzinho, para a gente entender bem o que é um hardware e um periférico logo, né? Vamos aproveitar, vamos pegar os dois conceitos aqui numa tacada só. Então, olha só. Tá aqui o seu computadorzinho. Tá? Eu vou puxar aqui, ó, um mousezinho. Tá aqui o seu mouse. Cara, o seu mouse, ele já é um periférico. Ele manda informação para dentro da máquina, tá vendo? Eu posso desconectar, porque ele está conectado aqui na USB. Né? Eu posso ter aqui, ó, um cabinho de internet, aquele da rede Ethernet, cabinho azul, ligado a um roteadorzinho. Esse roteador, ele é um equipamento, ele não é físico, então é um hardware. É um hardware que vai te conectar à internet, beleza? Então, esse é o conceito. Aparatos eletrônicos que ao se conectarem fazem o equipamento funcionar. O software é a parte referente aos sistemas que executam. O sistema, beleza. Não consigo tocar, tá vendo? Atividades, ou seja, os programas, aplicativos que fazem a máquina funcionar. Fica ligado, porque aqui ele botou aplicativos, ó. Tá? Aplicativos. Porém, numa prova de concurso, poderia vir aplicativos ou aplicações, que é a mesma coisa, tá? Aplicações. Beleza? Processos, né? A gente vai entender isso ao longo do tempo. Vamos lá. Os hardwares são a parte física que compõe o computador, como as placas, placa de rede, por exemplo, você conectar à internet, placa-mãe, placa de vídeo, monitor e o teclado. Ó, o monitor, ele te mostra alguma coisa. Então a gente chama esse cara de periférico de saída. O teclado, ele vai mandar uma informação para dentro da máquina. Beleza? Então a gente chama esse cara de dispositivo de entrada. Observe que eu consigo escrever aqui, tá vendo? Eu consigo marcar, ó, escrever. Eu estou utilizando uma mesa digitalizadora. Logo, esse equipamento, ele está dando uma entrada para a máquina, tá vendo? Ele bota coisas dentro da máquina. O que você está vendo aqui, a representação gráfica, é uma saída, então você está vendo pelo monitor, tá bom? Placa de rede e disco rígido. Opa, excelente. Eles são divididos em 4 elementos: dispositivo de entrada, dispositivo de saída, componentes internos e componente de armazenamento secundário. Beleza. Por exemplo, dentro da sua máquina a gente tem um HD. O HD, ele armazena dados, né? Por exemplo, eu uso um HD interno do meu computador e como eu estou gravando aqui, ó, eu estou usando um HD externo. O HD externo também conta como um HD, tá? Eles são dispositivos de armazenamento. São memórias que vão armazenar muita coisa. Então a gente chama de memórias de massa. Essas memórias de massa, elas fazem entrada e saída de dados, ok? Então,
O B está certinho. Os softwares representam todas as instruções, programas, né, que o computador recebe pelo usuário. Peopleware, lembra disso? Para que uma determinada tarefa seja executada. Para isso, ele utiliza códigos, linguagens de programação, com certeza. Lembra que eu falei ainda agora do Google Chrome? Então, é um browser. O browser lê linguagem HTML, que é uma linguagem de programação. Podem ser classificados de duas formas, software de sistema e software aplicativo. Show de bola. Então, até aqui só pode ser a letra D, né? Vamos tentar achar um erro aqui, porque até agora bateu tudo bonito. Vamos lá? Em todos os equipamentos, o software atua informando as tarefas a serem realizadas, para que sim sejam executados pelo hardware. No tocante ao desenvolvimento, é certo que o hardware é criado por meio de código. Hardware é parte física, está errado. Gabarito D de dado. Conseguimos impugnar a questão e sigamos em frente. Vamos lá. Como existem diversas necessidades dos usuários de computadores, há muitas classificações possíveis para o software. Software base. Código que serve como base para a operação de outro software. Por exemplo, o sistema operacional. Eu estou usando aqui o Windows 10. Né? Eu não sei qual você usa na sua máquina, mas eu utilizo atualmente o Windows 10. Tá? O Windows 10. Então o Windows 10 ele faz a interface para conectar os aplicativos e a parte mecânica da minha máquina, que é a parte que consigo tocar. Ou seja, ele faz a interconexão entre hardware e software. Beleza? Software cliente-servidor. A aplicação serve para pôr uma rede ou um servidor, né? Então a gente vai botar uma rede para funcionar. Tá? Mais à frente no curso, se a gente fizer a internet, a gente vai trabalhar bem com o sistema cliente-servidor. Ok? Vamos lá. Na computação, a execução de programas, gerenciamento de execução de programas. Gerenciamento. Quem faz isso? Execução de programas, tá vendo? Cara, esse é o cara que é o gerente da sua máquina. Que é o gerente da sua máquina? O sistema operacional, tá? Vamos escrever aqui, ó, é o gerente, é o cara que faz tudão. Beleza? Tá, ok. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, acerca dos conceitos de hardware, sistema operacional, programação, pá, vamos lá. Google Chrome, essa versão mais atual, não importa qual a versão. Todos os dados e programas de um computador são armazenados na memória principal. Opa, peraí. Armazenados na memória principal? Não. A memória principal, né, a gente pode chamar de RAM. Memória RAM. O que é uma memória RAM? É uma memória de processos. Né? Processos. Tanto que se você abrir o seu gerenciador de tarefa, ele diz que tem tantos processos em execução. Por exemplo, eu estou rodando na minha máquina aqui o Windows 10. Eu estou rodando na minha máquina aqui o browser Edge, que eu falei para vocês. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho pelo menos 2 processos de execução. Então, na minha RAM, esses caras estão rodando, né, automaticamente. Então, gente, ó, aqui o gabarito só pode ser errado. Ok? Belezinha? Vamos lá. Memória principal é um depósito temporário, temporário, tu vai lembrar o seguinte, quando eu desligo a máquina, esse cara para. Logo, eu posso dizer que é volátil, ou seja, tirou energia, esse cara para. De dados e instruções dos programas de computador. A memória principal do computador é volátil, tá vendo que eu falei? E seu tamanho é limitado pelo custo, porque é caro. Assim, os usuários necessitam de algum método de armazenar e recuperar informações, né, permanentes da memória secundária. Tranquilo? A memória principal do computador pode ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções a cada vez que o computador é ligado. Então, cada vez que eu ligo a minha máquina, eu vou ter essa memória reativando, né? Porque é uma memória volátil. O que quer dizer a palavra volátil? Volátil quer dizer que todas as vezes que a gente tira energia, esse cara para de funcionar. Então, se você entendeu o que é o sistema volátil, você vai perceber que todas as vezes que eu preciso ligar a máquina, essa memória vai recarregar, beleza? Denominações mais usuais, né, para tipo de memória. Memória principal, memória RAM ou de RAM, tá? Aí o tipo, às vezes é um modelinho também causa isso, esse de RAM, tá bom? Mas memória RAM, a sigla original significa Random Access Memory, ou memória de acesso
aleatório. O que é aleatório? Ela vai fazendo vários processos ao mesmo tempo, né? Aqui, ó, memória de acesso aleatório. Vamos a mais uma questão. Gente, eu sei que o curso não é de questão, mas é para a gente poder entender como é cobrado, tá? Ele traz um textinho e diz pra gente, julgue o item. A função da memória RAM é armazenar os dados. Armazenar, não. A memória RAM, gente, ela não armazena. Ela é uma memória de processo. Ela vai trabalhando e vai executando o processo ao mesmo tempo, ok? Então o item está errado, porque ela é uma memória de processo. Grava isso, tá? Memórias secundárias ou memórias de massa. Essas são as memórias mais comuns para a gente. Apesar de hoje quase ninguém utilizar mais HD externo, pendrive, né? Hoje a gente usa ou SSD ou a gente usa muito a nuvem, né? A verdade é essa. Então vamos lá. Ó, a memória secundária ou memória de massa é usada para gravar grande quantidade de dados. Belezinha? Que não são perdidos com o desligamento do computador, ou seja, então ela é não volátil. Quando diz não são perdidos com o desligamento do computador, está dizendo para a gente que é uma memória não volátil, ou seja, uma memória permanente. Permanente, gente, não é que vai durar a vida toda não, tá? Mas para a informática a gente chama de permanente. Ok? Ou seja, não volátil. Belezinha? Aí, ó, por um período longo de tempo, por isso que ele diz permanente. Exemplos de memória. Aí vamos lá. A gente tem um pendrive, né? Tem um SSD, tem um cartão de memória, tem um CD que também dá para gravar coisa, pode ser um DVD, pode ser um Blu-ray, tá? E esse aqui é o nosso HDzinho. Eu botei uma imagem grande aqui, ó, do SSD, porque atualmente esse cara está substituindo o HD, tá bom? E só que por dentro ele é igualzinho um pendrive. Ele tem vários pentezinhos de memória. E o HD não, como você viu ali, ó, ele é um disco. Então esse cara aqui, se cair, ó, ele pode danificar. Ele tem uma agulhinha aqui, ó, que faz a leitura desse disco. É mais ou menos assim, tá? É um triângulo mesmo. Belezinha? Então, vamos avançar um pouquinho, vamos fazer mais uma questãozinha. Ó, assinale a alternativa que apresenta unidade de memória de massa. Memória de massa que são consideradas tanto entrada quanto saída, tá vendo? Porque eu posso pegar um pendrive, colocar na minha máquina e levar para sua máquina e colocar alguma coisa lá. Quando ele falou de backup aqui, ó, o que acontece? Backup eu preciso de uma coisa muito grande. Então a pendrive não é utilizado, CD e DVD menos ainda. Memória RAM nem grava. O que a gente está falando? De fita magnética. Atualmente nem é tão usual, mas essa questão aqui é de 2022. Então eu não poderia deixar de trazer, ok? Belezinha? Então, ó, fita magnética, igual aqueles rolos de fita mesmo que a gente tinha lá antigamente no cinema, por exemplo. Questão número 10. Vamos lá. A memória em que o conjunto de endereços da memória principal disponíveis para um ou mais programas passa a ser maior que a quantidade real de endereços dessa mesma memória, né? Dessa memória principal. E que pode ser implementada pelos mecanismos de paginação e segmentação. Beleza, gente, preste atenção que isso aqui é uma memória virtual. O que acontece? Quando o seu computador começa a travar, o seu sistema operacional, né, ele vai criar uma memória virtual junto com o seu navegador. É algo assim mais aprofundado, mas eu fiz questão de colocar aqui para você ter noção de pelo menos o que é uma memória virtual, tá? Ou virtualização de memória, pode ser chamado assim, ok? Então, vamos lá. Gente, fique tranquilo que eu botei um gabarito comentado, né, para vocês do material e tem mais aprofundamento do que eu estou falando aqui na aula, tá? Tem um materialzinho bom de pesquisa para vocês. Ó, 11. Um computador possui vários tipos de memórias. Cada memória possui uma função específica, faz sentido, né? A memória de acesso aleatório. Falou acesso aleatório, você já vai marcar RAM. É a única memória de acesso aleatório, ou seja, de processos. 12. A memória é o único componente responsável por fornecer alta performance? Duvido, não é mesmo, né? A gente tem a memória RAM, tem a memória cache, tem a própria memória virtual, então item está errado, ok?
A unidade central de processamento, CPU, necessita de uma área de memória para armazenar alguns resultados, né? Dá uma área de memória para armazenar alguns resultados e algumas referências, enquanto processa informações, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está usando o que? A nossa RAM. Então, o item está correto, porque ele precisa sim. Gente, eu vou dar um basta nesse vídeo por aqui, para não ficar muito grande, e a gente volta daqui a pouquinho com o próximo vídeo, ok? Um abraço e até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aí, vamos para o segundo bloco, tá? Tá aqui um computador, ó. Isso aqui a gente bem sabe que é o nosso monitor, né? Então, o monitor é um hardware, certo? Tá, só que, além de ser um hardware, esse cara é um dispositivo de saída. Então é um dispositivo de saída, beleza? É um hardware externo, porque eu consigo tocar nele sem precisar mexer na máquina, beleza? Um dispositivo de saída. Agora, se na questão ele tocar no assunto touchscreen, aí o cara é de entrada e saída, beleza? Mas ele precisa te falar. Se ele falar só monitor, pode marcar sem sombra de dúvida que é apenas um dispositivo de saída, beleza? Então, ó, periféricos é o tópico que a gente está tratando, tá? Esses periféricos é aquilo que está na periferia do computador, ou seja, está no entorno. Olha aqui, ó, eu tenho um fone. O fone, só que esse fone ele tem duas funções: fone e microfone. Você concorda que quando eu estou usando a função fone, ele está mandando uma mensagem para mim? É igual o monitor, tá vendo? O monitor está me mostrando, então ele está externalizando alguma coisa, é saída. Quando eu estou escutando no fone, é saída. Agora, quando eu estou falando, é entrada, porque eu estou mandando a informação para dentro da máquina, beleza? Observe o nosso teclado agora. Nosso teclado está aqui. Quando eu digito qualquer tecla aqui, eu mandei a informação para dentro da máquina, está lá dentro. Então é entrada. Olha o mouse. O mouse eu cliquei em alguma coisa, então é entrada também. Beleza? Vamos desenrolando isso aí agora com bastante calma. Aí, ó, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Só que tem dispositivo que ele é híbrido, né? Se a gente levar para a teoria de conjuntos, ó, o cara está nos dois. Então ele está numa coisa e na outra. Por exemplo, olha o CD. O CD ele pode gravar a informação e levar a informação para algum lugar. Então o CD regravável é assim. O pendrive, ó, o pendrive. Eu pego a informação na minha máquina, gravei dentro da minha máquina para o pendrive e levo para a sua máquina, beleza? Agora, tem elementos que são só de entrada e tem elementos que são só de saída, ok? Se ele manda uma informação para dentro da máquina, entrada. Se ele te mostra uma informação ou ele externaliza uma informação, qualquer que seja a informação, ele é de saída, ok? Então, vamos lá. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente, ó, exclusivamente para entrada de dados. Então, eu quero mandar alguma coisa para dentro do computador. Preste atenção. O meu HD. Ah, professor, mas o meu HD está dentro da máquina. Tá, mas se eu desmontar a máquina, abrir a máquina, eu consigo colocar o HD em outra máquina e levar a informação para ela. Então, esse cara é de entrada e saída. Beleza? A impressora é um dispositivo de saída, porque ele te mostra, ele te retorna alguma coisa. Memória, né? A gente vai entender a memória como, por exemplo, um pendrive, entrada e saída. Monitor de vídeo, ó, monitor de vídeo. Ele não tocou no touchscreen, tocou? Então é saída. O teclado é exclusivamente de entrada. Ele só manda informação para dentro da máquina. Belezinha? Vamos lá. Assinale a alternativa correta que concerne a impressoras multifuncionais. Preste atenção. Multifuncional. O cara tem mais de uma função. Você concorda que uma impressora multifuncional ela pode fazer a função de imprimir? Beleza. Imprimir, ela está mandando a informação para ti. Agora, você concorda que ela pode escanear? Quando ela está escaneando, está mandando a informação para dentro da máquina. Então, é de entrada e saída.
Então, permite apenas digitalizar? Não. Permite triturar? Tá maluco? Apenas fazer cópia? Não, ela pode fazer cópia, porque ela serve como copiadora também. Mas esse apenas quebrou. Permite fazer cópias e digitalizar documentos. Opa! Permite fazer cópia e digitalizar. Permite fazer cópia de documentos e triturar. Opa, errado. Gabarito, D de dado. Beleza? Ela não tritura nada. Para triturar tem que ser um triturador, não é impressora, né, gente? Nem multifuncional. Vamos lá. 16. Desculpa, fui beber uma aguinha, tá? Com relação à instalação de impressora, assinar a alternativa correta. As impressoras mais modernas não requerem alimentação. Gente, tem que ter alimentação. Ah, mas eu ligo a minha impressora pela USB. A USB transmite carga, né? Só que não vai alimentar uma impressora. Tanto que você consegue pegar o seu celular e carregar no seu computador pela USB. Somente é possível instalar a impressora por meio de CD? Não, hoje em dia a gente nem faz mais isso. Atualmente eu posso estar lá usando Wi-Fi. Beleza, preste atenção. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos, não é só impressora não, gente. Ela vem com uma tecnologia que a gente chama de plug and play. Não tem esse hífen não, tá? Eu tô botando aqui, desculpa, mas não tem não. And play. Ou seja, plugou, funcionou. Esse é o esquema. O que acontece? Quando você compra um equipamento, no Windows 10 principalmente, ele já vem com uma biblioteca de software, né? Necessários para muitos equipamentos. Então, quando você conecta, ele provavelmente já tem na biblioteca. Quando não tem, ele vai procurar na internet. E ele te fala que ele está buscando na internet, ele já te dá a indicação, entendeu? Então, essa tecnologia Plug and Play, ela não é tão moderna assim, né? Mas atualmente a gente utiliza ela. Conectou, ele funciona. Se não funcionar, você vai na internet, baixa o drive de instalação rapidamente e consegue. Beleza? Vamos dar uma olhada na configuração. Esse exemplo aqui, ó, né, de configuração, eu tirei do site da Lenovo. Só para você entender o que eu estou falando. Aqui, ó, olha a data. 6h41 da manhã, dia 3/12, que é o dia que eu estou gravando, tá bom? Então eu fiz isso hoje de manhã. Peguei isso aí hoje de manhã e já deixei lá para você, ó. Notebook, Lenovo, tá aqui o notebook, a imagem que eu estou usando hoje na aula, né? Essa daqui, tá vendo? Então, ó, aí, olha o que eu vim falar para ele. Projetado para o trabalho moderno. Lenovo V15, segunda geração, 15 Intel. Opa, esse é o processador, tá vendo? É um notebook que sempre acerta. Adequado para a produtividade, oferece muito, blá blá blá. Core Intel, né? De 11ª geração. Ele tá dando a descrição pra gente, tá vendo? Então nos anúncios normalmente eles costumam fazer isso, tá colocando capacidade da máquina, esse tipo de coisa, tá? O preço aqui não interessa pra gente não, o que eu queria era só para falar da capacidade da máquina, ok? Então vamos lá, olha o que ele falou aqui, ó. Faz de conta que esse é o anúncio do nosso Lenovo, né? Tá? De 11ª geração. Aí ele falou aqui pra gente, ó. No anúncio publicado na internet aparece a oferta de um notebook, ó. Descrito abaixo, Intel Core i5 tal G1, geração 1. Então isso aqui, ó, é o nosso processador, beleza? Aí ele fala 8 GB de memória, HD de 256, SSD, sistema operacional Windows 10. Assinale o significado do trecho 256. Opa, se é o HD, é a nossa memória, né? A capacidade do nosso disco. Ok? É o nosso HDzinho. Capacidade de memória principal não. Modelo do processador é Intel Core i5. Resolução do monitor ele não colocou ali, né? A velocidade CPU ele também não colocou, que seria em GHz, ok? Então, gabarito B de bola, ok? Vamos lá. Ele botou um SSD ali, se eu não me engano, né? É, SSD de 256 de memória. Tá vendo? Já um computador já mais moderninho. Vamos lá. Próxima questão para a gente verificar o que vem sendo cobrado em prova. A respeito dos componentes do computador, é correto afirmar que o termo Core Intel 7. Opa, o que é isso? É um processador. SSD é nossa memória, né? Memória. Disco rígido é o nosso HD. E memória RAM é memória de processo, lembra disso? Volátil, né?
Então vamos lá. Uma questão 19. O computador é formado por 3 componentes básicos: processador, memória principal e interface de entrada e saída. Vamos lá. Então vamos marcar aqui, ó. Processador armazena as instruções? Não, isso é memória, né? Então, o gabarito aí já está errado. Então aqui, desculpa, né? É pra gente botar o número. Desculpa. Vamos lá. 2. Eu estou com certo e errado na cabeça. Desculpa, gente. É o que realiza todas as operações sobre os dados. Opa, é o processador. Ele está processando de acordo com o indicado pelas instruções do código do programa. Então, processador. Beleza? São portas de comunicação ao mundo externo. Então, acabamos marcando como gabarito a letra A. 2, 1 e 3. Já daria para a gente marcar só com as duas primeiras, né? Se você olhar, são portas de comunicação. Olha lá. Interface de entrada e saída. Beleza? Por exemplo, a nossa porta USB, uma porta de comunicação. Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de software. Software é aquilo que eu não consigo tocar, lembra disso? Beleza. E 2 exemplos de hardware, respectivamente. Ou seja, nesta ordem. Ok? Vamos lá. Processador é físico. Malware é um programa. Monitor é físico. Caixa de som é físico. Opa, ele quer um software. Então, B de bola. Malware a gente vai estudar lá em segurança da informação, ok? Lá na nossa parte de segurança da informação, junto com backup, que a gente também já viu hoje, lembra? Então, malware. Teclado é um dispositivo de entrada, processador. Então, beleza, é a nossa CPUzinha, né? Vamos lá, questão de número 21 e vamos desenrolando e aprendendo aí, né? Ó, acerca das noções básicas de informática, é correto afirmar que os componentes físicos, física é hardware, não é isso? Física é hardware aqui, ó, hardware. Como placa de rede, disco rígido e HD são chamados de dispositivos de hardware. Então, gabarito B de bola. 22. Monitores, blá blá blá. Sistema operacional, julgue o item. Ó, monitores e impressoras são considerados dispositivos de saída. Não, gente. Monitores e... desculpa, são sim. Monitor e impressora. Monitor te mostra, a impressora imprime aquilo que você quer ver também. São considerados dispositivos de saída de dados. Enquanto mouse e teclado são considerados dispositivos de entrada, certinho. Então, opa, que errado, é certo, gente, desculpa. Certinho o gabarito, ok? 22, gabarito certo. Vamos para 23. Blá, 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 julgue o item. A arquitetura básica de qualquer computador completo é composta pelos seguintes componentes: processador, memória RAM, disco rígido, dispositivo de entrada e saída e software. Gabarito certo, gente. Ó, para uma máquina, eu preciso ter hardware. Ó, vamos fazer o desenho. Faz o desenho. Hardware, preciso, ó. Hardware, preciso. Beleza. Tá lá um notebook, né? Teclado eu preciso? Tecnicamente não, porque eu posso usar até o teclado virtual do meu celular via Bluetooth, né? Mas eu preciso, por exemplo, mouse posso ter ou não também, mas vamos dizer que eu, por exemplo, não uso mouse. Vamos supor que eu precise conectar a internet. Opa, eu preciso de um roteador. Vamos supor que eu preciso imprimir alguma coisa. Eu preciso de uma impressora ligadinha aqui, ó, ou uma multifuncional, né? Tá lá a nossa impressora, a bandejinha de saída, ó, do papel. Tá aqui a nossa impressora. Beleza? Eu posso ter uma impressorinha aqui, né? Então eu preciso de dispositivo de entrada e saída assim ligado nele. Memória, claro que precisa de memória. Processador mais ainda, né? Então gabarito certinho. Beleza? Tá aí o nosso computador feião, mas tá aí. Questão 24. Vamos nós. Ó, observe os dispositivos. Abaixo. Tipicamente encontrados em um computador: impressora, mouse, teclado, monitor de vídeo. São dispositivos de saída. Impressora é saída. Mouse eu não vou marcar porque é entrada. Teclado eu não vou marcar porque é entrada. Monitor de vídeo é saída. Então, ó, a gente tem como resposta 1 e 4. 1 e 4 tá onde? 1 e 4, letra C, ó. Beleza? Então, vamos nós. Próxima questão. Assinalar a alternativa que apresenta apenas, restringiu. Exemplos de hardware: monitor, webcam e processador. Aí.
monitor, webcam e processador. Os três são hardware. Ele não falou se era de entrada e saída. Presta atenção. Monitor, saída. É porque a gente está estudando. A gente está aprendendo, não está fazendo questões. Webcam é um dispositivo de entrada, está mandando informação. Processador, ele faz o processamento lá. Mouse, dispositivo de entrada. Placa de vídeo, saída. Antivírus é um hardware. Word é um hardware. Windows, hardware. Firewall pode ser hardware ou software. Aí não especificou, não vou marcar. Aqui também. Antivírus não pode. CPU é a parte física, beleza. Teclado, entrada. Excel, não pode. Monitor, saída. Excel é um programa editor de planilha de texto, então não pode. Vamos lá. A cenário alternativo que apresenta um tipo de memória primária e secundária, respectivamente. Então, peraí, gente, eu tenho que lembrar de memória, não é isso? Vamos lá. Memória RAM primária. DDR, a gente viu que também está dentro da RAM, né? Pendrive, memória secundária ou de massa. Não pode. HD, secundária. Então só pode ser cache e disco rígido. Vamos lá? Então, ele quer a memória secundária, né? Primária e secundária. Então, secundária é uma memória de massa. Memória de massa é secundária, lembra disso? Agora, memória cache. Memória cache é uma memória volátil. O que acontece? Ela trabalha junto com o seu processador ali para dar agilidade. Alguns computadores criam a cache virtualmente. Lembra que a gente falou de memória virtual? Né? E alguns já tem uma cachezinha. Então, vamos supor. Eu estou com as memórias sendo trabalhadas lá. Com as memórias, desculpa. Lá na minha memória RAM, está rodando os programas. Então, os processos estão aqui, processos. Aí, presta atenção. Vamos supor que o teu HD esteja aqui, Olha o caminho que você vai precisar fazer para pegar alguma coisa no HD, E caminho demanda tempo, não é isso? Aí o que acontece? A gente cria uma cachezinha aqui, acoplada aqui, E aí tudo que já está aqui é mais rápido, então acaba sendo mais rápido. A cache é a memória mais veloz. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. É volátil também, né? Tem por finalidade aumentar o desempenho do processador junto à RAM. Beleza? Nos computadores atuais, o componente utilizado para transmitir de forma digital áudio e imagem em alta definição através de um único cabo. Ele falou cabo. Gente, a gente tem a USB como sendo uma excelente ferramenta. Só que o HDMI, cara, ele faz tudo isso. Ele transmite áudio, vídeo, tudo numa tacada só e com uma qualidade bem legal, né? Então, a resposta pra gente é HDMI, tá? HDMI, o que é HDMI? É um cabo. Se é um cabo, é uma parte física. Eu consigo tocar? Consigo. Entendemos? Então o nome disso é hardware. Beleza? Só pra gente achar que não tá fora, né? Vamos olhar as outras que a gente está fazendo a questão, não. A gente está estudando. Memória RAM a gente já viu. Monitor LCD. Olha o que ele colocou. Monitor LCD. Mas ele não falou que é touch. Então é só um dispositivo de saída. Memória RAM a gente já bateu um pouquinho, não é isso? USB a gente vem falando atualmente bastante, né? USB é um dos cabos mais utilizados, é uma entrada mais utilizada. Slot PC, slot é um buraco, gente. Sempre você vê a palavra slot, é um buraco. Não sei se você já viu uma placa de rede, mas nas placas, né? Por exemplo, na placa mãe, nem vou falar da placa de rede. Na placa mãe, ela é verdinha, né? Por isso eu já fiz o desenho verdinho. Ela tem vários buracos. Por exemplo, ela tem um slot lá para a gente colocar a memória DR, por exemplo. É um buraco aqui que a gente vai lá e encaixa, mas é um buraco mesmo. Slot significa buraco mesmo, tá? A gente vai lá e encaixa a nossa placa aqui. Ok? Belezinha? Então, vamos avançando aí, vamos para a questão número 28. Né? A questão é só para a gente entender o tópico, tá, gente? Google Chrome é um navegador, ou um browser, ou um web browser, também pode se chamar de web browser, tá bom? Então, é um software. CD, é uma memória de massa, beleza? Aqui é o software. Aqui é a memória de massa. E aqui é um programa editor de texto. Então é um software também. Software, né? Hardware. Vamos lá, exemplo de hardware.
Ele quer exemplo de hardware. Sobre o que são um exemplo de hardware, analisar. Então, hardware aí, a gente só tem uma coisa, né? Só o item 2. Os outros dois são software. Então, gabarito A. Sobre alguns conceitos de informática, marcar certo e errado aí. Em cada alternativazinha a gente vai fazer cada uma. Como se fosse verdadeiro e falso, né? O sistema operacional hardware? Não. É software, cara. É software. Então tá errado. Aqui, ó. Marca errou e é software. Beleza? Beleza. É o gerente da máquina. Lembra disso? A gente bateu uma questão lá atrás e verificou isso. USB é uma porta para conexão com outros dispositivos. Com certeza. Lembra que eu falei que você pode carregar seu celular? Eu posso ligar um HD externo. Eu posso ligar minha impressora aqui em casa. Quando eu uso ela a cabo, eu uso no USB. Ou carregadores. Beleza. Então esse aqui tá certo. Esse aqui está errado, não é isso? Então, vamos lá. O disco rígido é um software? Não. Disco rígido não é software, não. Então errado, certo e errado. Gabarito letra A. Disco rígido é um hardware, não é isso? Em relação ao conceito de informática sobre os periféricos do computador, analisar a sentença abaixo. Então vamos lá. Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador. Opa, na periferia do computador. Bonito. Cuja função é auxiliar na comunicação entre o usuário e a máquina. Bem legal, né? Gostei. Então a primeira parte, ó, ele escreve a primeira parte, tá legal. Impressora é um exemplo de periférico, certo? De saída, mas é um periférico. O monitor é um exemplo de periférico de entrada. Opa, a última parte está errada. Por quê? O monitor dá pra gente o quê? Saída. Então tem a parte 1 e a parte 2 correta, gabarito B de bola. Ok? Vamos avançando e aprendendo com as questões. Assinale a alternativa que apresenta um dos padrões comuns de conectores de vídeo. Gente, vídeo, VGA, não é isso? Cabinho VGA, tá? Aquele cabinho serialzinho que tem vários pininhos, né? Deixa eu tentar fazer o desenho aqui, ele é mais ou menos assim, ó. Ele vem um cabo, aí o que você vai visualizar dele é assim, ó. E lá dentro tem uns pininhos, às vezes são dourados, né? Assim, uma sériezinha de pininho, tá? Aí você engata lá no seu computador, tá? Acho que era essa cor que eu tava usando. Aí ele é assim, ó. Mais ou menos assim, né? Vai passar aqui. Só que aqui tem dois parafusinhos. Um parafusinho aqui, um parafusinho aqui. Beleza? É mais ou menos esse o desenho. Ok? O PS2 é bem antigo. Aquele que a gente usava antigamente nos monitores, não, no teclado e no mouse, né? Mini DIN também não se usa mais. E o RJ45 é importante. Esse aqui é importante. É aquele conectorzinho do cabo de internet. Cabo de internet. Aquele que você conecta na placa de vídeo. Na placa de vídeo. Beleza? Placa foi ótimo, né? Desculpa. Vamos lá. Próxima questão. 31. A respeito da instalação periférica, julgue o item. Em alguns computadores, os conectores de mouse, de teclado, são de cores diferentes. Um é verde e o outro é roxo. Beleza? Certinho. É aquele PS2 ali que eu falei. Beleza? Só que um era verdinho, o outro era roxinho. Tá certinho. Hardware e hardware externo. Opa, ele botou hardware interno e hardware externo agora, pra gente ver. Processador interno. Então é 1. Tem que começar com... Todos começaram com 1. Beleza. Ah não, aqui é B, ó. 1B, A tá com... Então aqui já tá errado. Não pode, essa não pode. Beleza? Pendrive, hardware externo. Então, ó. B é 2. 1 é A e B é 2. Não é isso? 1 é A e B é 2. Aqui tá errado. Aqui tá errado, não pode. Aqui tá errado, não pode. Vamos ver aqui, ó. Opa, já chama o gabarito. Porque a letra B também está errada. Mas vamos terminar o nosso assunto, né? Mas que é hardware interno e hardware externo. Beleza? Então só pode ser a letra C. A é 1, B é 2, tá aqui. Impressora, hardware externo. 2, tá certo. Memória RAM tá dentro da máquina, então é interna. Então o gabarito realmente letra C, certinho. Beleza? Vamos avançando.
ganhando conhecimento. Ó, sobre hardware e software, numerar a coluna 2 com a coluna 1. Antivírus, hardware. Vou marcar 1. Hardware não software, caramba. Desculpa. Placa de vídeo, hardware. 1. Monitor, hardware. 1. Spyware, também é um software. Beleza? Software espião. Então é 2. Presta atenção, antivírus e spyware são software. Só que vão ser tratados na parte de segurança da informação. Então agora eu não vou alongar neles não. Tá bom? Então gabarito 2, 1, 1 e 2. Letra A. Beleza? Vamos nós. Ó, componente de um computador podem ser tanto virtuais quanto físicos. Note que a classificação deles, né? Note que se refere à classificação deles. Desculpa. Assinar a alternativa correta. Então vamos. Monitor é um hardware de saída. Oh, já deu a resposta. Gabarito A. Touchpad. Touchpad é aquele bagulhinho do mouse, né? Tipo neoprenezinho. Sistema operacional do Windows pode ser classificado? Não, é só software. Hardware está errado. Teclado é um software? Não, hardware. Mouse é um hardware também, então está errado. Gabarito letra A. 35, vamos nós. Certo, errado. O Word é um exemplo de hardware? Não, o Word é software, está errado. Errado. A placa de vídeo do computador é um exemplo de software? Errado, é hardware. Parte física. O programa bloco de notas é um exemplo de software. Pelo menos uma, né? Então, errado, errado e certo. Errado, errado e certo, letra C. Vamos nós. 36. Assinar a alternativa que apresenta um exemplo de hardware. Placa-mãe e monitor. Placa-mãe e monitor. Antivírus, software. CPU, hardware. Firewall pode ser software, pode ser hardware, ou pode ser software mais hardware. Então tá errado. Windows 10 é software. Vê que ele não deixou nem margem para você, né? Malware é um tipo de software malicioso. Então a gente pula, o gabarito é letra A. A gente já marcou, né? Vamos lá. 37. Sobre os dispositivos periféricos que possibilitam a função de entrada de dados. Entrada de dados. Analisar o item abaixo. 1. Monitor com tela sensível ao toque. Esse cara é entrada e saída. Então agora pode. Projetor multimídia. Ele só manda a imagem, então é a saída. Caixa de som, você escuta o som, é a saída. Então gabarito somente item 1, letra A. Tá? Porque o item 1 é entrada e saída. Lembra que eu falei para você? Presta atenção, ó. Se ele falar touchscreen, ó, tecla sensível ao toque, é touchscreen, não é isso? Eita, marcou tudo, não podia marcar tudo. Vamos lá. 38. Opa, passei. Assinar a alternativa que apresenta um exemplo de software e 2 de hardware. Software, antivírus, monitor e mouse. Opa. Letra A, o gabarito. Beleza? E vamos nós, vamos seguindo. 39. A utilização de sistemas computacionais conectados à rede local, intranet ou à rede de longa distância, internet. É uma realidade dos campos da... Tá. Essas conexões trazem inúmeros benefícios para a execução de atividades acadêmicas e administrativas. Entre esses benefícios estão listados, destacar exceto. Gente, olha só. Eu sei que não é o viés da aula, de repente eu deixei passar essa questão aqui à toa, mas presta atenção. Isso vai aumentar a velocidade de trabalho? Não. Não tem nada a ver. Tá? Eu vou deixar a questão, mas ela estaria anulada aqui pra gente. Vamos lá. 40. Pontinho é a parte física. Então é hardware. Parte física é hardware. Não tem contestação. Falou em parte física, é hardware. Software é a parte lógica. Então gabarito letra A. 41. No que diz respeito ao conceito da julgue o item. Tanto o armazenamento dos dados quanto o armazenamento de programas na memória de acesso direto, memória principal, são permanentes. Não, ela é volátil, gente. Está errado. Desligou, ela apaga. Lembra disso? Volátil. Então, o gabarito só pode estar errado. 42. Vamos lá. Tá vendo? A gente está revisando os tópicos. Usem sempre questões para revisar, que você ganha tempo, ok? E fixa melhor o conhecimento. O hardware é composto de seguintes dispositivos eletrônicos de interconectividade e telecomunicação e eletromecânicos. Gente, essa questão está correta, porque tudo ali é palpável, tudo eu consigo tocar,
dispositivo eletrônico, você consegue tocar. De interconectividade, ele vai conectar uma coisa a outra, né? Então tá certo. De telecomunicação, pô, eu posso fazer, né, usar um telefone, por exemplo, mas ele é um hardware. Então, né, eu posso usar um modem também é um hardware, né? E eletromecânico também a gente tem registradores dentro da máquina, ok? Então vamos lá. 43. Nos microcontroladores, aqui ó, acabei de falar, os microcontroladores, é por meio da interface de entrada que se pode inserir um programa, que é armazenado na memória, né, do dispositivo e posteriormente processado. Gente, preste atenção nessa alternativa. Alternativa um pouquinho puxada, mas ela está completamente correta, porque o microcontrolador é um pequeno computadorzinho que a gente pode chamar de SOC, beleza? Né? Ele é um único circuito integrado. Ele é uma coisa muito interna, uma questão muito específica, uma questão um pouquinho pesada, mas tá certinha a questão, ok? Agora, uma das vantagens dos processadores 64 bits, presta atenção. Lembra que eu falei que a gente usa um pouquinho de matemática aqui, ó? Presta atenção, 64 é 2 elevado na 6, 32 é 2 elevado na quinta. Então, isso realmente está correto, que é linguagem binária. Ó, uma das vantagens dos processadores 64 bits em relação ao 64 é que o 64 manipula uma maior quantidade. Gente, preste atenção, se não é bem óbvio. O cara, ele tem maior capacidade de processamento, então ele é mais ligeiro, tá? Então está certinho esse item. E pega esse item, porque isso aqui pode cair também no sistema operacional. Porque os sistemas operacionais, eles podem ser de 32 ou 64 bits, tá bom? Gente, eu vou dar uma travada nessa aula por aqui para não ficar muito longa, ok? Um abraço e até a próxima.